Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. Meu nome é Alexandre Maza, eu sou professor de Direito Administrativo e esse programa é uma realização de uma parceria entre a rede LFG e a TV Justiça. O programa está dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, o tema do dia será autarquias. No segundo bloco, pergunte ao professor, eu quero responder a dúvida que você tem a respeito do tema. E no bloco final, o X da questão. Eu quero que você saiba como que esse assunto cai na hora da prova. Se você está andando de carro e uma viatura do INSS bate, contra quem que tem que ser proposta essa ação de indenização? Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. Então, no primeiro bloco, o tema do dia, nós vamos falar sobre autarquias. O que são autarquias, quais as características dessas pessoas da administração indireta e qual o regime jurídico aplicável no caso da ocorrência de danos provocados pela ação de servidores autárquicos. Bem, você sabe que a administração pública é dividida em 2 partes. Nós temos, em primeiro lugar, a chamada administração direta, formada por órgãos sem personalidade jurídica, como é o caso dos ministérios e das secretarias estaduais e municipais. Do outro lado, nós temos a administração pública indireta, composta por entidades personalizadas, entidades que possuem uma personalidade jurídica autônoma. É nesse contexto que se encaixa o assunto das autarquias, porque as autarquias pertencem à administração pública indireta. A dica importante nesse assunto é você lembrar que dentro da administração pública indireta existem pessoas jurídicas de 2 tipos. Nós temos de um lado as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado. Ô Maza, eu estou achando que eu não vou guardar para a prova, Maza. Quais são as de direito público, quais são as de direito privado? Ah, é por isso que eu fiz uma musiquinha para você não esquecer. É assim, ó. As autarquias e as fundações têm natureza de direito público. Empresas públicas e sociedades mistas são de direito privado. É tosca, mas ela vai te ajudar no dia da prova. Autarquias e fundações públicas, pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas e sociedades de economia mista, pessoas jurídicas de direito privado. Muito bem. Então, qual é o conceito de autarquia? Como que eu posso identificar uma autarquia? Guarde. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, criada por lei específica para desempenhar atividades típicas da administração. Guardou? Pessoa jurídica de direito público, criada por lei específica para desempenhar atividades típicas da administração pública. Ô Maza, será que você poderia me ajudar com algum exemplo, Maza, para visualização das autarquias? Claro, nós temos centenas e centenas de autarquias no Brasil. Quero comentar com vocês as mais importantes. Olha só, nós temos o INSS, é uma autarquia federal importante. Nós temos o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Nós temos o INCRA é uma autarquia. O Banco Central que aparece na prova, nunca é com esse nome, hein? Banco Central, não. Na prova vem só a sigla, Bacen. O Bacen também é uma autarquia. E uma dica interessante, todas as universidades públicas também têm regime autárquico, As federais, universidades federais, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal de Minas, a Universidade de Brasília, a Universidade de Goiás, são autarquias, pessoas de direito público
criadas por lei específica para o desempenho de atividades típicas da administração. Olha lá, fica ligado nisso. Interessante você saber também. As fundações públicas são a mesma coisa que autarquias. Então, tudo o que você souber sobre a autarquia também vale para as fundações públicas. Guarde assim, autarquias e fundações públicas, para o exame de ordem, são exatamente a mesma coisa. O mais importante é você guardar as características da autarquia. Ô Maza, quais são as características do regime jurídico de uma autarquia? Vamos lá. Primeira característica importante, você já sabe, a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. Segunda característica, a autarquia não é criada por ato administrativo, a autarquia não é criada por contrato, a autarquia não é criada por autorização legislativa, a autarquia é criada por lei específica. Ora, se é a lei específica que cria, a extinção também depende de lei específica. Ah, mas deixa eu ver se eu entendi, mas se é o legislador que cria, só o legislador pode extinguir a autarquia? Exato, é exatamente isso. Há um princípio de direito público chamado de princípio do paralelismo das formas. O princípio do paralelismo das formas afirma que o tipo normativo de ingresso de um instituto é exatamente o mesmo tipo normativo de retirada desse instituto. Por isso, quando o legislador cria, só o legislador pode extinguir. Princípio do paralelismo das formas. Há uma simetria no tipo de norma de introdução de uma autarquia em relação àquela norma que extingue uma entidade autárquica. Outra característica importante. Outra característica importante de uma autarquia é que ela sempre desempenha atividades típicas da administração. Ô Maza, o que significa isso, Maza? Dizer que uma autarquia sempre desempenha atividades típicas da administração? É fácil. Nunca na sua vida você vai encontrar uma autarquia explorando atividade econômica. É impossível, não acontece em nenhum caso. A autarquia nunca pode ir para o mercado atrás de ampliação de clientela e de lucro. Isso é incompatível com a natureza autárquica. Outra característica fundamental de uma autarquia é que ela tem imunidade a impostos. A autarquia não paga imposto. Ô Maza, uma vez eu vi numa prova, Maza, uma pergunta que dizia que as autarquias são imunes a tributos. Tá certa essa afirmação, Maza? Não está certa, não. Por que não está certa? Porque a autarquia não tem imunidade a tributos. A autarquia tem imunidade a impostos. Lembre, os tributos no Brasil são de 5 tipos: imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuição especial e empréstimos compulsórios. E dessas 5 espécies, apenas a primeira é afastada pela imunidade. A autarquia não paga imposto, mas tem que pagar taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuição especial. Importante saber também, outra característica fundamental de uma autarquia, outra característica fundamental é a responsabilidade. Você lembra na abertura do programa? Na abertura do programa de hoje eu deixei no ar uma pergunta. Você está com o seu carro na rua, dirigindo lá normalmente, de repente há um acidente. Esse acidente é causado por uma viatura pertencente a uma autarquia. Pode ser uma viatura do Banco Central, uma viatura da Universidade de Brasília, uma viatura do IBAMA. Se uma viatura de uma autarquia bate no carro de um particular, como que é a responsabilidade? Guarde.
as autarquias têm responsabilidade objetiva. Vou repetir, porque eu quero muito que você guarde. Autarquias têm responsabilidade objetiva. Mas o que significa mesmo uma responsabilidade objetiva? Responsabilidade objetiva é aquela que está fundada na noção de risco. Quem tem responsabilidade objetiva tem o dever de pagar indenizações baseado na noção de risco. Exerce uma atividade e assumiu o risco de causar eventuais danos. E quando esses danos acontecem, a responsabilidade é desse tipo, responsabilidade objetiva. Eu queria muito que você guardasse os 3 requisitos da responsabilidade objetiva. Você não tem noção. Você não tem noção de como isso cai na prova da OAB. Eu sou capaz de apostar que esses 3 requisitos da responsabilidade objetiva estarão lá no dia da sua prova. Você vai lembrar de mim. No dia da prova, você vai estar fazendo o exame e você vai lembrar, nossa, o Maza comentou no programa Prova Final que ia cair e caiu mesmo. Quais são os 3 requisitos da responsabilidade objetiva? Para indenizar, é preciso comprovar primeiro ato dano e nexo causal na teoria objetiva. Lembra dessa? 3 requisitos da responsabilidade objetiva. Ato. Dano, que é um prejuízo. Tem que provar o ato, dano e o que mais? Mas nexo causal. Isso mesmo. Ato, dano e nexo causal. E fica aqui registrada de novo a minha homenagem ao grande AGP. Para indenizar, é preciso comprovar primeiro ato, dano e nexo causal na teoria objetiva. Então, é assim que você tem que responder aquela questão da abertura do programa. Se um carro de uma autarquia bate no seu, a responsabilidade é da própria autarquia, que responde pela teoria objetiva, bastando que você prove ato, dano e nexo causal. Ô Maza, e se eu errar, Maza? E se eu entrar com a ação contra a União, ao invés de entrar contra a autarquia? Errei, Maza, coloquei lá na petição inicial, vem propor ação em face da União. O que vai acontecer? Olha, se ocorrer esse erro, a ação tem que ser extinta, sem julgamento de mérito, por ilegitimidade de partes. Sabe por quê? Porque quando um serviço é prestado por uma autarquia, é ela que responde. Não é a União, não é a administração direta. Daí a doutrina afirmar que a responsabilidade de uma autarquia é objetiva, porque não depende de culpa, apenas aqueles 3 requisitos. E além de objetiva, ela é direta. Responsabilidade direta e objetiva. Significa que a autarquia responde na frente do Estado. Na linha de responsabilidade, a autarquia está na frente e o Estado em segundo lugar. Ô Maza, deixa eu ver se eu entendi direito, Maza. Quer dizer que o Estado pode responder em segundo lugar, digamos assim, pelo prejuízo causado por uma autarquia? Pode. Sabe como chama isso? Isso chama responsabilidade subsidiária. O Estado responde em caráter subsidiário pelos prejuízos causados por uma autarquia. A ação de indenização tem que ser proposta contra a autarquia. Mas se o orçamento da autarquia for insuficiente para cobrir o valor total da indenização, aí o Estado responde como um garantidor. Responsabilidade como garantidor é o que nós chamamos de responsabilidade subsidiária. A autarquia responde na frente e se ela não conseguir honrar o valor integral da indenização, o Estado arca com a diferença, com o que faltou, com aquilo que o patrimônio da autarquia não conseguiu cobrir em relação ao prejuízo sofrido. Outra coisa interessante que precisa ser comentada também.
será que as autarquias, elas podem ser divididas em espécies? Existiriam tipos de autarquia no Brasil? Essa é a pergunta. Olha, o autor mais profundo a respeito do tema das autarquias é o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. O professor Celso Antônio tem uma obra preciosa a respeito da natureza jurídica e do regime das autarquias. E nessa obra, o professor Celso Antônio apresenta tipos de autarquia, espécies dentro dessa classe geral das autarquias. Adaptando a concepção do professor Celso Antônio à realidade da sua prova, fazendo pequenas mudanças para compatibilizar com a redação empregada pelo exame de ordem, nós podemos identificar algumas categorias, sim, das autarquias. Em primeiro lugar, nós temos as autarquias comuns de serviço. São as autarquias que possuem um regime jurídico normal, digamos assim, um regime jurídico típico desse tipo de entidade. Grande exemplo é o caso do INSS. O INSS é uma autarquia de serviço, uma autarquia comum. Existem também as chamadas autarquias de regime especial. As autarquias de regime especial sempre têm alguma coisa de diferente em relação à autarquia comum. Aliás, tudo no mundo que é especial tem que ter alguma coisa de diferente. Não tem sentido. Você, minha cara aluna, que está assistindo aqui o nosso programa, se ouvir do seu namorado: ai, meu amor, você é tão especial na minha vida. Aí você, estressada com a véspera da prova, fala assim: então explica, por quê que eu sou especial? Pega o cara assim de surpresa. Por quê? Se ele não souber explicar, ele está mentindo para você. Faça o teste com o seu namorado. Faça o teste. Se ele falar que você é especial, pergunta por quê. Se o cara não souber falar, ele está mentindo, porque tudo no mundo que é especial tem alguma coisa de diferente. Para trazer até para um exemplo muito assim do nosso dia a dia, vá a uma feira, por exemplo. Se você pedir um pastel de carne, vai pagar uns R$ 2,50. Pastel de queijo, R$ 2,50 também. Pastel de pizza, sabe o preço? R$ 2,50. Agora tem o pastel especial. Pastel especial custa uns R$ 5. Experimenta chegar para o pasteleiro, fala: pasteleiro, o pasteleiro Maza mandou perguntar por que esse pastel especial custa 5. Eu fiz o teste, sabe o que ele falou? Ele falou assim: ó, o pastel especial tem duas coisas que o pastel comum não tem. Muito mais azeitona e um ovo cozido. E ele me mostrou, tem um ovo cozido dentro do pastel. As autarquias de regime especial são a mesma coisa. Elas têm duas características que as autarquias comuns não possuem. Mas eu já sei, muito mais azeitona e um ovo cozido? Claro que não. As autarquias com regime especial, basicamente as agências reguladoras, têm duas características que as diferenciam das autarquias comuns. Em primeiro lugar, os dirigentes das agências reguladoras possuem mandatos fixos. Eles ficam no cargo por um prazo pré-determinado. E, em segundo lugar, eles são dotados de estabilidade. Essa estabilidade protege o dirigente contra um desligamento político realizado pela administração direta. Agências reguladoras são autarquias com regime especial. Ô Maza, bem que você podia ter feito, né, Maza? Uma musiquinha para ajudar a acertar na prova, pergunta sobre agências reguladoras. E eu fiz. A música é assim, ó: agências têm regime especial, seus dirigentes são estáveis e têm mandatos fixos. Esse finalzinho fixos eu nunca consegui corrigir. Na verdade, você veja que a letra não encaixa na melodia. Minhas músicas são todas assim. Como elas são feitas para memorização, então nem sempre a música é um espetáculo muito legal, mas o importante é que você usa e acerta no dia da prova. Então, agências têm regime especial, seus dirigentes são estáveis e têm mandatos fixos. Beleza? Essa você não erra mais no dia da prova.
Bem, quero encerrar o primeiro bloco aqui do nosso programa tratando de uma questão que eu considero uma questão muito complexa a respeito do assunto. Às vezes, o examinador da OAB está de bom humor, ele pergunta uma coisa fácil, pergunta tranquila e todo mundo acerta no dia da prova. Às vezes não. Às vezes o examinador está no veneno, faca no dente, sangue nos olhos, como eu costumo dizer. Ele está com aquilo que eu chamo, viu, Daniel, de coração peludo. O examinador está com o coração peludo. E se ele quiser complicar a sua vida, ele pode te perguntar isso. Que caiu? Exatamente. Que caiu há 2 provas atrás do Exame Nacional. A pergunta era a seguinte: a lei que cria uma autarquia pode disciplinar também outro assunto? Quero dizer, além de instituir a autarquia, a lei pode disciplinar, junto com a instituição da autarquia, um outro tema? Sabe qual que foi a resposta que veio no gabarito? A resposta foi não. Por que a resposta foi não? Você já sabe. Porque uma das primeiras características que nós estudamos aqui das autarquias é que elas são instituídas por lei específica. Artigo 37, inciso 19 da Constituição. E a doutrina interpreta essa referência à lei específica como uma lei monotemática. O que é uma lei monotemática? Lei monotemática é aquela que trata de um assunto só. Foi isso que o Constituinte quis. O Constituinte quis que a lei de criação de uma autarquia não tratasse de nenhum outro assunto. Lei específica é isso. É uma lei monotemática, é uma lei que não pode tratar de 5 ou 6 temas diferentes, só da instituição da autarquia. É isso. Agora, você tem condição de responder a qualquer pergunta do exame de ordem a respeito do tema autarquia. Continue conosco. Continue, porque no segundo bloco nós analisaremos as perguntas feitas pelos alunos de todo o Brasil. Continue com a gente. Voltamos com o segundo bloco do programa. Pergunte ao professor. Tendo alguma dúvida, você sabe, você pode mandar um e-mail para provafinal@lfg.com.br que nós responderemos aqui ao vivo. Vamos à primeira pergunta, está lá na tela. Professor Mas, a OAB é uma autarquia? Essa pergunta é muito pertinente porque o exame de ordem tem muito interesse por saber a natureza jurídica da OAB. E aí? Será que a Ordem dos Advogados do Brasil é uma autarquia? Pois é, a questão é controvertida. Tradicionalmente, a OAB era considerada uma autarquia do tipo corporativo. Autarquias corporativas são aquelas utilizadas para fiscalização de categorias profissionais, também chamadas de conselhos de classe. A doutrina brasileira sempre considerou que os conselhos de classe tinham natureza autárquica. Mas aí aconteceu um fato novo. Sobreveio uma decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da natureza jurídica da Ordem dos Advogados. E, na linha de alguns doutrinadores mais modernos, o entendimento do Supremo Tribunal Federal foi surpreendente. Para o Supremo Tribunal Federal, a OAB não tem natureza de autarquia. A OAB, costuma-se falar, perdeu o status autárquico segundo essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Os ministros passaram a tratar da OAB como uma entidade sui generis. Uma entidade sui generis que não pertence ao Estado. Na realidade dos concursos públicos, essa questão tem importância. Mas no exame de ordem, a questão é absolutamente fundamental. Parabéns, hein?
Parabéns para nossa amiga que fez a pergunta, porque a pergunta é boa demais. Na sua prova, não esqueça, a OAB é uma entidade sui generis, sem natureza de autarquia. Vamos ver a segunda? Então, segunda pergunta, na tela. Professor Maza, as autarquias federais estão subordinadas a ministérios? Nossa, que pergunta boa. Essa pergunta também é muito importante para a prova. Bem, aproveito a oportunidade para comentar isso que eu não pude falar no primeiro bloco. Existe um decreto, mais precisamente um decreto-lei, que disciplina a organização pública federal. É o Decreto-Lei 200, do ano de 1967. No artigo 5º, logo no inciso 1 desse Decreto-Lei 200, há um conceito legislativo de autarquia. E nas provas em geral, e isso vale também para o exame de ordem, os conceitos previstos na legislação têm uma importância diferenciada, porque os examinadores gostam de perguntar o que está escrito na lei, porque é evidente, para qualquer operador do direito, o ponto de partida de um raciocínio tem que ser a disciplina legal. E o Decreto-Lei 200, no artigo 5º, inciso 2, afirma que autarquias são serviços autônomos, vinculados a ministérios. Serviços autônomos. Serviços autônomos. Guarde essa nomenclatura. Se na sua prova o examinador falar de serviços autônomos, não esqueça, são as autarquias. E depois de falar em serviços autônomos, o próprio artigo 5º, inciso 1, do Decreto-Lei 200, fala que as autarquias são vinculadas a ministérios. Muita gente se confunde com essa referência a uma vinculação aos ministérios. Maza, essa vinculação, Maza, significa uma subordinação hierárquica? Será, Maza, que as autarquias estão hierarquicamente submetidas à administração direta? Não, claro que não. Por que não? Porque as autarquias são entidades autônomas. Aliás, se você quiser saber, o mesmo radical grego que deu origem à palavra portuguesa autarquia, também é a base para a palavra autonomia. Podemos dizer que os termos autarquia e autonomia são termos muito semelhantes, com a mesma origem, o mesmo radical, significados muito próximos. A essência de uma autarquia é essa autonomia. E o que é uma autonomia? Autonomia é uma capacidade de autogoverno. Significa dizer que ninguém pode se intrometer nos negócios, nos assuntos, nos temas peculiares a uma autarquia. É a autarquia que pode gerir os seus próprios assuntos. Bem, quando se fala em autonomia, a ideia forte é esse grau de liberdade. E esse grau de liberdade é incompatível com uma subordinação hierárquica. Então, olha, as autarquias não são subordinadas hierarquicamente aos ministérios. Mas, então, o que é essa vinculação mencionada no artigo 5º, inciso 1 do Decreto-Lei 200? Essa vinculação significa uma ligação. Todas as autarquias federais estão ligadas a ministérios. Na verdade, o que o ministério tem em relação à autarquia não é um controle hierárquico. O ministério tem um poder jurídico de influência mínima. Influência mínima apenas para reforçar que a autarquia tem que se pautar pelo cumprimento da lei. O ministério ajuda a manter a atuação da autarquia dentro dos padrões da legalidade. Vinculação é isso, é uma simples ligação. Todas as autarquias estão vinculadas a ministérios no âmbito federal,
mas não são subordinadas hierarquicamente. Sensacional, belíssima pergunta. Vamos à terceira pergunta de hoje, está lá na tela. Professor Maza, podem existir autarquias ligadas ao poder legislativo? Minha cara amiga, essa pergunta nunca caiu no exame de ordem. Aliás, se eu bem me lembro, nunca vi também em concursos públicos. Mas o exame de ordem é tão surpreendente, as provas são cada vez mais difíceis. E eu não estranharia se viesse essa pergunta exatamente na sua prova. Então, é melhor estar prevenido. Tradicionalmente, se costuma dizer que as autarquias são ligadas ao poder executivo. Que essa vinculação que eu comentei na resposta à pergunta anterior é uma vinculação que une a autarquia ao poder executivo. No entanto, na história do direito brasileiro já foram registrados casos de autarquias que não se ligam diretamente à administração central, não se ligam diretamente ao poder executivo. Um caso muito interessante é o das autarquias ligadas a outras autarquias. Isso existe. Nós temos o caso interessante aqui no estado de São Paulo do Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas é uma autarquia ligada a outra autarquia. Isso porque o Hospital das Clínicas é ligado à Universidade de São Paulo, que é uma autarquia. Então nós temos, em primeiro lugar, autarquias vinculadas a outras autarquias. São casos raros, eu diria casos raríssimos. Mas existem também autarquias ligadas aos outros poderes. O exemplo mais curioso no Brasil era de uma tal Caixa de Assistência Parlamentar. E que existe ainda em muitos estados da federação. Essa Caixa de Assistência Parlamentar é uma autarquia destinada a custear a previdência dos legisladores, deputados, senadores e vereadores. O curioso é que a Caixa de Assistência Parlamentar é uma autarquia vinculada ao parlamento, uma autarquia vinculada ao poder legislativo. Com isso, nós podemos entender o seguinte: apesar de ser mais comum uma autarquia estar ligada ao executivo, à administração pública direta, pode acontecer também de ela se vincular a outra autarquia, como no caso aqui do Hospital das Clínicas em São Paulo, e excepcionalmente, de forma muito pouco usual, também as autarquias podem se ligar a outros poderes, ao legislativo e o judiciário. É raro, muito raro, mas nada impede que isso aconteça na prática, nada impede que isso caia na sua prova. Vamos à próxima questão, está lá, vem para mim na tela. Professor Maza, qual o regime de contratação de pessoal nas autarquias? Você lembra que as autarquias são pessoas jurídicas de direito público. E como todas as pessoas jurídicas de direito público, as autarquias devem contratar no regime predominante estatutário e não seletista. Aliás, é interessante até que você compreenda a lógica por trás dessa afirmação. As pessoas jurídicas de direito público têm um regime especial de direito administrativo. É um regime mais protetivo em relação ao agente. Por isso que nas pessoas jurídicas de direito público, e aqui você entenda a administração direta, União, Estado, Distrito Federal, município, autarquias e fundações, a contratação é uma contratação com regime estatutário. É um servidor público. É um servidor público com garantias previstas no âmbito federal na Lei 8.112. É um regime mais vantajoso e mais compatível com o alto grau de responsabilidade desse tipo de cargo.
Por isso que nas autarquias o regime predominante é um regime estatutário, que nós chamamos de regime de cargo público. Não se esqueça. Não se esqueça que as pessoas jurídicas de direito privado da administração indireta, empresas públicas e sociedades de economia mista, não seguem essa lógica. Empresas públicas e sociedades de economia mista contratam por concurso, mas não é para o regime estatutário de cargo, é para o regime seletista de emprego público. É isso, empregados públicos e não servidores estatutários. Você guarda assim, ó, autarquias e fundações, regime estatutário de cargo. Empresas públicas e sociedades de economia mista, regime seletista de emprego público. Não se esqueça, empregados e servidores estatutários entram sempre por concurso público, ingressam no serviço por concurso público. Aliás, aproveito a oportunidade para relembrar com vocês uma das questões de maior incidência no exame de ordem. Qual o prazo de validade de um concurso? Você sabe? Ô, Maza, eu acho que são 2 anos, Maza. Eu li em algum lugar que um concurso tem validade de 2 anos. Se você guardou assim, infelizmente, você guardou errado. Por quê? Porque a Constituição não fala que a validade de um concurso é de 2 anos. A Constituição fala que a validade de um concurso é de até 2 anos. Até 2 anos. Oh, mas é a mesma coisa. Não é, não. Até 2 anos significa que o edital pode fixar uma validade menor. Nada impede. Nada impede que o edital estabeleça como validade do concurso o período de 6 meses, o período de 1 ano, de 1 ano e meio, ou, se for o caso, de 2 anos. E a prorrogação, hein? Você sabe que a validade de um concurso pode ser prorrogada uma vez. Por quanto tempo que eu posso prorrogar? Ah, Maza, eu acho que eu posso prorrogar por mais 2 anos. Não está certo? Não. A validade de um concurso é de até 2 anos. Prorrogáveis uma vez por igual período. Então, se o edital fixou a validade do concurso em 1 ano e meio, ele só pode ser prorrogado uma única vez, por mais 1 ano e meio. Então guarde, de um jeito para nunca mais você esquecer, validade de concurso, até 2 anos, prorrogáveis por igual período. Cuidado apenas com uma última consideração. Quando nós falamos que em autarquias e fundações públicas predomina o regime estatutário e que nas empresas públicas e sociedades de economia mista prevalece o regime de emprego, isso não significa que todas as funções sejam desse tipo. Sabe por quê? Porque os cargos de direção dessas entidades têm um regime jurídico diferente. Os cargos de direção são cargos em comissão. Cargos em comissão. Cargos em comissão é o nome que se dá no Brasil para os chamados cargos de confiança. O indivíduo ingressa sem concurso por indicação política e pode ser desligado sem motivo, o que nós chamamos de exoneração ad nutum. Ô Maza, o que é exoneração ad nutum? Exoneração ad nutum é um desligamento sem motivo. Pela mesma razão que a pessoa entra sem concurso, ela pode ser desligada sem respeitar aquelas garantias próprias de um regime normal de cargo ou de emprego. Quem ocupa um cargo de confiança
pode sair desse cargo, bastando que o responsável pela indicação ache que isso seja conveniente. Interessante guardar que o desligamento dos indivíduos que ocupam cargos em comissão é um caso raríssimo. Talvez um dos únicos casos no direito brasileiro em que um ato administrativo não precisa ser motivado. O desligamento ad nutum pode ocorrer, ainda que se não apresente um motivo. Legal? E nós temos mais uma. Nós temos mais uma pergunta para encerrar esse nosso segundo bloco. Vamos lá? Última pergunta, na tela. Professor Maza, o que são autarquias plurifederativas? Essa é uma novidade. Impressionante, a colega captou um assunto que é um assunto novo no direito administrativo, eu diria um tema pioneiro para concursos e exames de ordem. Recentemente foi publicada a Lei dos Consórcios Públicos. Consórcios públicos são contratos administrativos entre entidades federativas. A grande novidade dessa lei é que agora as entidades federativas celebram esse contrato de consórcio e podem criar uma nova pessoa jurídica decorrente da celebração. Essa pessoa jurídica pode ser de direito privado ou de direito público, mas, se for de direito público, recebe o nome de associação pública. Então guarde, associação pública é uma pessoa jurídica de direito público, criada após a celebração de consórcio por entidades federativas. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque as associações públicas representam uma inovação muito curiosa no direito administrativo, porque a lei dos consórcios diz que a associação pública pertencerá à administração indireta de todas as entidades consorciadas. Maza, eu acho que eu não entendi, mas o que isso significa? Significa uma coisa muito peculiar. As associações públicas são as únicas entidades da administração indireta que podem pertencer ao mesmo tempo a mais de um âmbito federativo. Com essa inovação, foram introduzidas no Brasil as chamadas entidades plurifederativas, que pertencem ao mesmo tempo ao âmbito federal, estadual e municipal, se União, Estado e município participarem desse consórcio. Estranho, né? Estranho, mas é assim. Essas entidades plurifederativas são ligadas a mais de uma esfera da federação. Portanto, em conclusão, nada impede que as autarquias também sejam pluri- ou multifederativas. Lembrando que, para muitos autores, as associações públicas não passam de autarquias. Fique conosco, vamos para o bloco final do programa, o X da questão. E finalmente chegou o terceiro e último bloco do nosso programa, o X da questão. Esse bloco é muito importante porque ele mostra exatamente como que a questão cai no dia da prova. Não adianta saber teoria, não adianta ler livros e mais livros de direito administrativo e marcar a alternativa errada. Na OAB, assim como nos concursos, o que interessa é marcar a alternativa certa. Por isso que esse terceiro bloco é absolutamente fundamental. Vamos ver como o tema das autarquias tem caído na prova da OAB. Primeira questão. Uma questão OAB-CESP. É ponto básico diferenciador de uma sociedade de economia mista ou de uma empresa pública de uma autarquia? Letra A. A autarquia insere-se na administração pública direta e as demais na indireta. Letra B. Apenas a autarquia
submete-se ao regime jurídico público. Letra C. As primeiras não precisam ser criadas por lei. E letra D. Só a autarquia presta serviços administrativos ao poder público. E aí? O X da questão é a alternativa B de bola. Por que a B de bola? Vamos analisar calmamente agora cada uma das afirmações. Vamos voltar para o texto da questão. Lembre que o enunciado procura diferenciar as pessoas de direito privado, sociedades de economia mista e empresas públicas, em relação às autarquias. Lembra da letra A? A letra A diz assim: a autarquia insere-se na administração pública direta e as demais na indireta. Por que essa está errada? Porque todas essas entidades, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, são da administração indireta. Você lembra da estratégia? Qual que era a estratégia para guardar quais são as de direito público e quais as de direito privado? É fácil, né? Musiquinha. Essa é uma das musiquinhas que eu tenho para fixação da matéria e que ajudam muito. No dia da prova você encontra essas músicas com facilidade, ouve bastante, no dia da prova você acerta. Lembra? As autarquias e as fundações têm natureza de direito público. Empresas públicas e sociedades mistas são de direito privado, mas todas pertencem à administração indireta. Então, não está certa a letra A. Letra B, vamos ver o X da questão. Por que nós marcamos a letra B? Apenas a autarquia submete-se ao regime jurídico público. É essa daí mesmo. Lembra, ó, a musiquinha ajuda a acertar. A autarquia é de direito público, empresas públicas e sociedades de economia mista são de direito privado. Ô Maza, uma coisa que eu sempre confundo, Maza, se ela chama empresa pública, por que é de direito privado? Ô meu amigo, porque o nome empresa pública não vem do regime jurídico. O nome empresa pública vem do capital. Porque na empresa pública todo dinheiro é estatal. Aliás, eu aproveito a oportunidade para relembrar as diferenças entre uma empresa pública e uma sociedade de economia mista. Você lembra? Basicamente são 3. Empresa pública tem totalidade de capital público. Sociedade de economia mista tem maioria de capital público. Segunda diferença. Empresa pública tem forma organizacional livre, pode ser SA, pode ser limitada. Sociedade de economia mista é sempre uma sociedade anônima. Última diferença. Empresa pública federal demanda e é demandada na Justiça Federal. Sociedade de economia mista, não. Sociedade de economia mista demanda e é demandada na Justiça Estadual Comum. Legal? Alternativa certa, o X da questão, letra B. Letra C. Qual que é mesmo o erro da letra C? As primeiras não precisam ser criadas por lei. Errado, porque esse é um ponto de contato entre empresas públicas, sociedades de economia mista e autarquias. Todas dependem de lei. E letra D, só a autarquia presta serviço administrativo ao poder público. Errado, porque o serviço não é prestado ao poder público, o serviço é prestado aos usuários. E mesmo assim, empresas públicas e sociedades de economia mista também podem prestar serviços públicos. E tem mais uma, gente. Tem mais uma que eu separei, vamos ver a próxima questão. Está lá, acompanhe comigo, já na tela. Integra a administração indireta federal como autarquia e tem competência para analisar e julgar sob o prisma da concentração econômica,
processos de fusão entre empresas de telecomunicações. Vamos ver as alternativas. Letra A, Secretaria de Acompanhamento Econômico. Letra B, Anatel. Letra C, Secretaria de Direito Econômico. E letra D, o CAD. A alternativa certa, o X da questão, é a letra D de dado. De fato, o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Por que eu tenho que falar que o CAD é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica? Porque outro dia eu recebi um e-mail pelo meu site e o aluno dizia assim: ô Maza, o CAD, eu já procurei muita coisa nesse site. Não seja besta. Não é o CAD, nada a ver com o CAD. O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é uma autarquia federal cuja competência é exatamente voltada a isso que diz o enunciado. O CAD é uma autarquia federal especializada em prevenir e reprimir infrações à ordem econômica. Por isso, o CAD tem que ser ouvido antes de processos de fusão e incorporação que possam colocar em risco mercados relevantes. Se duas empresas de um setor, por exemplo, automobilístico, que é um setor da maior importância, se duas empresas importantes no Brasil resolvem se fundir, o CAD tem que se manifestar a respeito disso. Se o CAD compreender que esse processo de fusão será prejudicial para a concorrência, o CAD proíbe a fusão. E se ela já tiver sido realizada, determina que a transformação empresarial seja desfeita. O curioso, para encerrar esse nosso programa, o curioso é que essa competência do CAD para se manifestar sobre processos de transformação, essa competência se exerce até nos setores sujeitos à regulação por agências. Se duas empresas do setor elétrico resolvem se fundir, a competência para autorizar o processo é do CAD e não da ANEEL, que é a agência do setor. E lembre, se você quiser ter contato com mais testes, com artigos, com vídeos úteis para a sua prova, não deixe de acessar o site do nosso curso, www.lfg.com.br. Muito obrigado. Valeu, essas dicas serão úteis para a sua prova. Até a próxima e um forte abraço do Maza para você. Tchau.